Olá, vamos para mais uma aula e desta vez vamos tratar de um tema, o julgamento final, novo céu, nova terra. E nesse momento, uma alegria poder cumprimentar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nesse tema que vamos abordar neste momento, espero poder contribuir para o crescimento espiritual da sua vida. Vamos então, julgamento final, novo céu e nova terra. O julgamento final, onde se tratamos do trono branco, onde a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Esse texto nos chama a atenção de que o julgamento final, o grande trono branco, como registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 20, que o Senhor Jesus revelou a João algo muito importante do desfecho final dos novos da terra, e aparecerá então um novo céu e uma nova terra. Isso nós precisamos entender que dentro do plano de Deus, todas as dispensações, Deus vem marcando com alianças e com promessas até chegar este grande dia. Três grandes dispensações, como nós já falamos em outras aulas neste canal, temos três grandes dispensações. Aqui, um resumo daquilo que é o plano de Deus desde a criação lá do Éden, quando nós temos nesse resumo, antes da lei. Esse antes da lei nós temos de Adão até Moisés. Antes da lei. Nós temos lei. Podemos dizer que Moisés inseriu a lei, e desde que a lei para a nação de Israel foi implantada, dada ela como aio para conduzir o povo de Israel, até a chegada do Messias, quando nós temos a lei até Cristo. Abre-se então um parênteses na história da humanidade. Que parênteses? A graça de Deus é manifesta através de Jesus Cristo, o Messias, que veio para redimir. E através do sacrifício da cruz, Jesus Cristo pagou o preço de resgate para toda a humanidade. E é por isso que nós falamos que a igreja é um povo especial. Toda a humanidade que crê em Jesus Cristo. Então esse período graça, onde nós temos a igreja. Quando Jesus é morto e ressurreto, então nasce a igreja e nasce em Cristo a posição da igreja até ela ser arrebatada. Como falamos já em aulas desse canal, do arrebatamento, do tribunal de Cristo, do período tribulacional dividido em duas partes. O período tribulacional de 7 anos e aquilo que falta da contagem das 70 semanas profetizada por Daniel, que é a grande tribulação nos 3 anos e meio finais, onde o desfecho da grande tribulação. Jesus então virá, que é a vinda do Messias, e implantará o milênio, ou 1000 anos de paz, como também já ministrando nesse canal, 1000 anos de paz, acontece o milênio. E o que nós estamos abordando agora é algo após o milênio. Após o milênio, nós temos
quando a palavra de Deus diz o grande trono branco. Isso porque no milênio nós encontramos o texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 3, que Satanás será preso por 1000 anos. Apocalipse versículo 20 e o versículo 3. 20 e versículo 3. Observe então que esse 1000 anos de paz, porque o causador de todos os males será preso por 1000 anos e o governo de Cristo se instalará por 1000 anos. Após o milênio, após 1000 anos, Satanás será solto para tentar os que nasceram no milênio. Milênio, 1000 anos de paz, onde nós encontramos também esse 1000 anos de paz, aonde se instalará também a primeira ressurreição, a conclusão da primeira ressurreição. Nós temos o desfecho do milênio, concluindo aqueles que já ressuscitaram, fizeram parte da primeira ressurreição. Agora, dentro disso, nós temos o julgamento dos gentios e dos judeus que fizeram parte dessa primeira ressurreição. No Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 15, observe que Satanás será solto. Isso quando? Depois do 1000 anos, Satanás será solto. Então observe como esse texto é uma sequência e que precisa ser estudado dentro dessa sequência. Então vemos no Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 7, Satanás será solto. Essa é a última sedução e o fim de Satanás. Quando será solto, Satanás for solto, ele tentará seduzir as nações que foram governadas por Cristo, pelo Messias, foram governadas por aquele que reinou por 1000 anos, 1000 anos de paz. Então, não vai conquistar ninguém. Também aqueles que nasceram no milênio. Então, essa última sedução é o fim de Satanás, porque a Bíblia diz que instaurará o grande trono branco. O julgamento final, observe no versículo 10, capítulo 20, versículo 10 do Apocalipse, diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, versículo 10. Preste bem atenção, porque já existe no Lago de Fogo aqueles que inauguraram esse Lago de Fogo. A besta e o falso profeta já estavam lá. Vamos ler mais uma vez para ficar claro. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, aqui está o julgamento daquele que é o causador. Observe que anteriormente ele é preso e só foi para o lago de fogo a besta e o falso profeta. Agora, o diabo, o causador de tudo, está só, onde ele também irá ser lançado nesse lago de fogo. Esse é o juízo final, é o julgamento final, aonde aquele que causou todos os males desde o princípio será julgado. Será agora, de uma forma, no grande trono branco, o julgamento e sentenciado a viver no lago de fogo. A viver porque é algo eterno.
O juízo final, no versículo 13 do Apocalipse capítulo 20, daí encontramos o texto: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 13 ao versículo 15. Observe, meu amado irmão, meu amigo que está assistindo. Isso não é algo que você pode pensar, isso aqui é mensagem de pregador. Está escrito, a Bíblia Sagrada complementa. Isso é o juízo final, onde todos deverão comparecer ante o tribunal, o grande trono branco. Mas estes, aqueles que rejeitaram a oportunidade de ser membros do corpo de Cristo, de pertencer à igreja do Senhor Jesus. E isso é muito importante dizer, que não existe outra forma de você estar livre, se não for aceitando a Jesus como Salvador. Então é aqui que nós pregamos que a salvação é individual e precisa ser decidida. Você decide enquanto vive. Por isso é muito importante dizer a você que está nos assistindo que não existe aquilo que muitas vezes você pode ter ouvido, a condição de se purificar através de um juízo, como purgatório, como você passar um tempo para alcançar a perfeição. Não existe isso, não embarque nessa situação, porque isso é antibíblico. Veja que não existe outra alternativa, a não ser aceitar a Jesus como Salvador. Por isso a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. A salvação para nós é muito importante, crer e aceitar a Jesus como Salvador da nossa vida, da nossa alma, para não irmos para essa condenação. É a nossa decisão que nos leva ao destino final. Você não pode ficar pensando que as coisas vão de forma... Toda criatura, todo ser humano, por ele ter algo específico de Deus dentro de si, que é o Espírito, nenhuma outra criatura tem o Espírito, só você, eu, temos Espírito, e esse Espírito é que comunica com o Espírito de Deus. Daí, só o ser humano passará por esse julgamento, porque Deus deu isso. Somos seres nesta terra com um corpo, mas temos o Espírito dentro desse corpo. Quando o corpo perece através do que é perecível aqui, mas aguardamos receber um corpo que não é perecível. E quando recebermos o corpo que não for perecível, primeiro aos que pertencem à igreja do Senhor serão arrebatados, receberão um corpo e encontrará com o Senhor Jesus nos ares. Os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, encontrarão com o Senhor nos ares. Após o arrebatamento, nós temos o tribunal de Cristo, onde a igreja será galardoada. Mas aqueles que estiveram no período da grande tribulação, até se completar a primeira ressurreição, estes que vão sendo salvos não estarão no juízo final. Porque o Senhor, todos os que fazem parte da primeira ressurreição, esses são bem-aventurados. E observe que agora no juízo final se trata daqueles que ficaram sem estar sendo arrebatados dentro desse período da primeira. Mas é agora a segunda ressurreição, que é essa segunda morte, aonde está escrito: e
a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha que os livros que podemos dizer no grande trono branco, no juízo final, abriram-se os livros. Observe, os livros são vários livros. Posso imaginar, posso crer que em todas as dispensações o Senhor registrou as oportunidades oferecidas a todos os homens. Toda a humanidade é como se tivesse na sua vida uma caixinha preta, aquela que guarda os dados do avião. Então você tem o seu espírito que Deus colocou dentro de você. Vai fazendo com que a sua consciência, isso no grande julgamento, onde nós teremos os livros abertos, e esses livros então registram tudo aquilo que a humanidade fez. E olha, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então abriram-se os livros, entendemos que as obras das pessoas, as obras de cada um estão registradas. E abriu-se o livro que é o da vida. Então, aqueles que estão registrados no livro da vida já recebem o gozo eterno. Esses também podemos dizer que no período de 1000 anos, aqueles que nasceram no período milenial vão estar aqui. É por isso que você tem que entender que abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida. Porque o do milênio, os que nasceram no milênio, aqueles que estiveram no milênio, é o que vão estar aqui recebendo a vida eterna. Porque estiveram na condição também de estar definindo-se para com o Senhor no reino milenial. Aqueles que foram arrebatados antes, então já receberam o gozo, porque todos que foram ressuscitados, todos fazendo parte da primeira ressurreição, são bem-aventurados e recebem a vida. Mas quando se trata da segunda ressurreição, estes recebem já como a condenação. Por isso a Bíblia diz, nós teremos o período da primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Então a segunda ressurreição vai se dar exatamente para os períodos do milênio e para aqueles que não aceitaram Jesus e estão ali aguardando o desfecho final do julgamento final. Deus conhece todas as coisas. Deus criou-nos como seres para adorá-lo. A verdade é que o adversário rouba aquilo que você tem, que é mais lindo e precioso para prestar culto ao Todo-Poderoso. E depois desse grande julgamento, haverá então o novo céu e a nova terra. Mas aqueles que se acharam escritos no livro, estes estarão com o Senhor. Estarão entrando no gozo do seu Senhor. E eu quero deixar aqui, se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, deve fazer isto, porque não pense que Deus te terá por inocente. Quem sabe hoje você está ouvindo esta palavra e precisa entender que tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Isso é muito importante e de muita responsabilidade. Pense, não tem outra alternativa. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, após o do juízo final, o novo céu e a nova terra. Depois do julgamento do grande trono branco, todos os anjos caídos e a humanidade incrédula passarão a eternidade no lago de fogo. Os salvos
porém entrarão no céu e viverão eternamente na presença de Deus. O que é eternidade? Tanto para os que são salvos, estarão numa condição eterna, tanto quanto aos perdidos estarão também na mesma condição de eternidade. Mas a eternidade sem Deus, eternidade em tormento, os salvos eternamente com o Senhor. Quero poder, neste momento, ter colocado uma palavra de fé ao seu coração. Mas se você deseja mais conhecer ainda sobre essa grande realidade, eu aconselho, nós temos um curso Eternidade, sem princípio e sem fim. Vá ao nosso site, EAD Cristo Esperança, e você faça ali um curso Eternidade. Você vai ter desde o princípio da criação, os seres espirituais, quando Deus concede a eleição dos seres espirituais e também a eleição da igreja. Será muito importante. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês e eu quero e espero você na plataforma ead.cristoesperança.com.br. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.